Como é que foi a primeira vez que você ouviu a Deus e como foi? E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu tô tendo a honra de meu convidado de honra aqui do canal, aqui em Florianópolis. Tô com o pastor Andy da igreja Unity Church aqui em Florianópolis, um grande amigo. A gente vai ter um tempo aqui sobre que a gente tem falado sobre ouvir a Deus e ele vai compartilhar um pouco com a gente como ele ouviu Deus, como ele ouve hoje, do que ele está ouvindo. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Sim, uma honra, um prazer. E eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi o seu primeiro contato, como é que você ouviu a Deus, como é que foi a primeira vez que você ouviu a Deus e como foi? Muito bom. Eu nasci num lar cristão, né? Então, meu pai, ele era sempre buscando o Senhor e tudo lá. E eu lembrei quando eu era uma criança, eu fui para uma conferência profética, na verdade. E tentou lá aprender como ouvir a voz de Deus, tudo lá. Eu acho que estava 8 anos, 9 anos de idade, né? E eu lembrei que a gente fez uma forma de ativação, né? Olhar para a pessoa, receber uma imagem para ela ou para ele. E eu estava com uma mulher, meu parceiro nessa ativação, e eu vejo uma maçã que sabe o que é, tudo lá. Eu falo com ela, eu vejo uma maçã, não sei o que significa algo para ti. Ela fala, sim, na verdade eu sou uma professora. Lá nos Estados Unidos, as professoras têm uma maçã na mesa, né? Não sei que o símbolo aqui em Brasil que é, mas essa foi a primeira lembrança que vem para mim quando você perguntou isso. Eu acho que cada um de nós tem uma maneira diferente para ouvir a voz de Deus, e eu sou muito visual. Eu consigo ver imagens, e quando eu vejo essas imagens, eu explorar as imagens. Eu começando a ministrar muito nessa maneira da ativação profética e tudo através da arte profética. Eu começando a fazer arte profética com as pessoas, e essa é uma maneira que Deus me ensinou como ouvir a voz dele de uma forma mais clara, uma forma mais prática também, e uma maneira que eu, através dessas imagens, eu começando a ver ao redor e faz uma zoom out, né, de onde a imagem, uma coisa está, e eu consegui ouvir Deus nessa forma mais. Então, tem muitas histórias, muitas coisas que a gente consegue compartilhar, mas essa foi a primeira lembrança que vem comigo quando você perguntou. Muito bom. E quando você tem essa lembrança, de lá e até o seu processo de começar a desenvolver, a ouvir, porque as pessoas têm muita dificuldade, eles acham que nós já nascemos prontos, isso é uma verdade, nós já nascemos com essa capacidade de ouvir a Deus, mas pelo caminho nós aprendemos a como interagir com a voz de Deus. Como é que foi para você essa questão de... O que você fez nessa interação, além da busca, ou quais foram as coisas que você buscou, né, nesse processo? Cara, eu vou estudar na escola tal, eu vou ler livro tal, eu vou ouvir pregador tal. Como é que foi esse processo e o que você fez nesse processo de, cara, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e eu vou fazer isso aqui para melhorar especificamente? Muito bom. E para mim é uma coisa muito importante que eu vejo o evangelho nessa forma. Se eu posso ver alguém que está fazendo isso, eu também tenho acesso do que ele está fazendo, né? A gente consegue ver isso através de Jesus, né? Jesus, ele demonstrou o reino de Deus, ele convidou a discípulos para participar junto com isso. Então, por conta disso, por exemplo, o Pedro, ele começando a entender o reino de Deus, entender que se Jesus consegue fazer, eu também consigo fazer. E por conta disso, Pedro, eu acho que Mateus 15, 16 por aí, ele andava na água com Jesus. Por quê? Porque ele veio Jesus e ele fala, se é você, realmente me chama para estar junto com você. Era uma coisa que ele aprendeu junto com Jesus, né? Que a gente tem acesso às coisas que Jesus está fazendo. Então, para mim, quando eu leio a Bíblia, eu vejo as coisas que Jesus está fazendo, é uma convite para nós conseguirmos fazer isso também. Eu fui muito inspirado através das pessoas, através de livros, na verdade. E por conta disso, eu sou bem apaixonado em escrevendo livros para ajudar as pessoas e facilitar esse ensino e tudo. Porque eu fiz uma viagem missionária e Deus me ensinou muito sobre essa maneira para aprender junto com as outras pessoas. Fiz uma viagem missionária para 6 países em 6 meses. E era, na verdade, para ser 11 países em 11 meses. Só que Deus começando a me encomendar para sair cedo. Uma história mais longa, mas... quando eu comecei essa viagem, eu falo, não vai ler nenhum outro livro, não vai escutar uma podcast, nenhuma coisa, né? Eu estava muito santo, assim, eu vou receber toda a direção de Deus
era realmente orgulho, né? Era meu ego. Mas se eu falar, eu não vou ouvir um outro podcast, nem uma pregação, eu vou nem ler um livro, só vai ouvir a Deus através da Bíblia, só ler a Bíblia mesmo. E eu fui 2 meses só fazendo isso. E de alguma forma, não sei, uma podcast vem na minha iPod na época, né? O meu celular lá, eu vou ler, eu vou escutar. E eu escutou, era Bill Johnson. E, gente, não está brincando, em 15 minutos eu estava com 10 páginas de notas. Se você nunca ouvia Bill Johnson, você vai saber, ouvir uma mensagem lá. Você vai dar uma pausa a cada 3 segundos só para escrever as coisas lá e volta e tudo lá. E, gente, eu fiz 10 páginas em 15, 20 minutos e Deus fala comigo, que legal né, que quando você conseguir receber 10 anos de revelação em 10 minutos através de uma pregação. E aí, depois disso, eu começando a ensinar mais, na verdade, através das pregações de Bill, e também o motivo que eu saí dessa viagem missionária foi para ir para Bethel. Eu fui na escola de Bethel, Deus começando a falar comigo para isso, então né, eu saí da viagem mais cedo para ser ensinado mais, né, para aprender mais nessa forma. Então, eu acho que a Bíblia é tão clara, quando a gente está fome para algo, a gente vai receber. Quando a gente bate na porta, a gente consegue entrar. Então, para mim, é através da busca, ensino, a cada coisa é um aprendizado. Lembrei uma vez lá na Bethel, eu estava em um café com uns dos pais lá, né? Uns dos pais espirituais das pessoas lá e tudo. E ele falou uma coisa loucura. Ele falou, umas vezes a gente vai reencontrar ou encontrar, tomar café e tudo. E eu vou ensinar você, discipular você. E algumas vezes você vai me discipular. Eu falo, cara, eu tenho 28 anos de idade, eu não vou discipular ninguém aqui. Você, né, tudo de você para mim. E ele fala, não, você não entende, né? Nós precisamos estar com esse coração ensinável, né? A cada coisa. Tem um pouco de vento aqui, vocês não conseguem sentir, mas a gente consegue sentir. Deus consegue falar através do vento, Ele consegue falar através de todas as coisas. Então hoje eu estou sempre esperando algo novo que Deus está falando, porque Ele está vivo, Ele está ativo, Ele está sempre falando com a gente. Muito bom. E que você falou do Bill Johnson é muito engraçado, porque é exatamente isso. Quem faz a BCSM ou já teve algum contato com a pregação do Bill, cara, cada minuto. Eu mostrei pra Ingrid, minha esposa, esses dias. Eu tinha 2 minutos assistido e tinha umas 15 páginas assim. Exatamente, porque, cara, é muita coisa que você recebe desse homem, né? E de outros homens. É muito bom você falar isso. E eu queria também que você compartilhasse com a gente. Tem muita gente em casa agora assistindo e que tem muita dificuldade com o chamado. Sim. Eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo saber, porque eu preciso saber o meu chamado. Como é que você tem ajudado pessoas a viverem ou serem encaminhadas para o chamado delas, mesmo não sabendo exatamente qual é o chamado específico dela? Porque nós temos o chamado específico e também temos o chamado. Disciplina para nações, ore pelos enfermos, cura de leprosos. Como é que você ajuda essas pessoas a começarem a caminhar para descobrirem qual é o chamado delas? Muito bom. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas estatisticamente falando, as pessoas que têm essa pergunta, qual é meu chamado, meu propósito, as estatísticas estão igual fora da igreja e dentro da igreja também. Que para mim é uma coisa muito loucura, porque como a gente conseguir seguir nosso Deus, ser transformado, sabe que nosso alvo, né, não somente é céus, mas Deus, Jesus dentro de nós, a esperança da glória, e ainda não entende nosso propósito. Eu acho que a gente achou que nosso propósito é somente um alvo, um ato, fazendo algo específico, e a gente não entender realmente que, para mim, o nosso destino, por exemplo, é o jornada que a gente tem com Deus. As coisas que a gente aprende no caminho. E até eu escrevi um livro sobre isso, chamado Descobrindo Seu Destino Profético, porque para mim, uma jornada com Deus, né? E a meia tarde do livro eu escrevi sobre como nós precisamos ouvir a voz de Deus e como ouvir e ativar nossa maneira para ouvir Deus, porque eu recebi diariamente, né, direções, Deus guiar nossas vidas diariamente. Então, pessoas acham, tá bom, quando eu tenho estar casado, eu vou estar vivendo o meu propósito. Quando eu tenho minha empresa, eu estou vivendo o meu chamado. Quando eu tenho minha igreja, quando eu tenho, né, um título na frente do meu nome, agora eu estou vivendo o meu propósito. Mas, na verdade, gente, o propósito é algo que nasceu dentro de nós através de a Pai que nós conhecemos, Deus Pai, né? E Ele chamar a gente diariamente e a gente seguir a direção dEle. Então, a primeira coisa que nós precisamos descobrir e conectar quando a gente está falando sobre propósito é falando sobre nossa identidade em Deus. Minha identidade, o fato que, por exemplo, eu tenho ar nos meus pulmões hoje,
essa é uma declaração dos céus que ainda tem uma propósito. Existe uma maneira, existe algo para mim. Estava falando com alguém essa semana da nossa igreja, o tio dele morreu na madrugada. Era ao vivo, falando com toda a galera, dormia e não acordou. E aí, não sei para você, mas eu sempre falo dessa forma. Ontem à noite, eu não estava acordando a noite inteira, né, deixando com certeza que meu coração vai funcionar e bater a cada momento, o sangue vai, né, entrar em todas as áreas do meu corpo. Eu não fiz isso. Não sei que você estava acordado a noite inteira, mas eu não conheço ninguém que faz isso. A gente dorme e esperar para acordar. Então, você acordar, porque Deus tem uma chamada para você, Ele tem uma proposta, Ele tem algo. Tá, mas pastor, o que é isso? A jornada está descobrindo quem Ele é, e através de quem Ele é, você viver seu propósito. Tá, mas eu não sei que eu sou um apóstolo, eu não sei que eu sou uma profeta, eu não sei... Gente, fique com paz. Essas coisas não importam muito. Na verdade, esses 5 ministérios, você vai saber se você tem um chamado ministerial nesses 5 ministérios através da forma que você mover em seus dons e também na forma que você empoderar as pessoas, você ensinar os outros. Por exemplo, eu sei que tem uma chamada profética, por quê? Porque eu ensinar as pessoas a ouvindo a voz de Deus. O mesmo de você, o Rafa tem uma chamada profética, por quê? Porque ele não somente profetizar, mas ele ensinar as pessoas como ouvir a voz de Deus. Não é todo mundo quer ou gosta de ensinar as pessoas como ouvir a voz de Deus. Então, para nós, uma coisa que, se você tira qualquer coisa da minha vida, a coisa mais importante para mim é ouvindo a voz do meu pai. Essa é a coisa que eu mais quero na minha vida. Eu gosto de milagres, eu gosto de tudo, mas para ouvir a voz de Deus com clareza, para mim é a coisa mais importante. Então, Deus, Ele interagir com a gente em relação aos nossos dons, em relação ao nosso chamado, nessa forma. Mas não precisa ser somente ministerialmente que seus dons, seu chamado está ativado, você viver. Sabe por quê? Porque o empresário, ele tem uma chamada evangelística. O empresário, ele tem uma forma que ele consegue conectar com as pessoas, porque Deus colocou uma dom dentro dele. Então, quando a gente está falando sobre os dons, falando sobre propósito, falando sobre destino, nós precisamos entender que Deus está revelando isso. Não é um destino no final. Nossa, está vivendo o meu propósito. Eu acho que você está vivendo pedaços na parte da sua vida para chegar lá no fim, que você entregar a sua vida completamente para Deus e falar, olha, eu chegou aqui com o propósito, que é para entregar para ti o que você merece e tudo que você é digno, como meu pai. Muito bom. É exatamente o que o Bill fala muito sobre isso, que a gente precisa viver mais o título do que receber mais o título. As pessoas ficam, não, que eu tenho um chamado apostólico. Eu preciso, não, seja apostólico, não precisa ninguém ficar te chamando de apóstolo. Seja profeta, não precisa ninguém ficar te chamando de profeta. Você não precisa botar lá profeta Rafa, profeta Andy na bio. Você não precisa. Se você quer fazer, cara, fica à vontade, o canal é seu, você faz o que quiser. Mas o mais importante é você, o que a gente está conversando aqui é sobre ser. É mais importante do que qualquer título que seja colocado. Porque é exatamente como você tem nos chamado para fazer isso. E, cara, isso é incrível, obrigado por isso. Eu queria que você, nesse finalzinho de vídeo aqui agora, queria que você orasse para as pessoas que estão em casa agora assistindo, para que elas encontrem o propósito delas e para que elas, de alguma forma, sejam desbloqueadas nessa forma de ouvir a Deus, né? E compartilha com a gente também como é que as pessoas podem te achar, os seus livros, cursos, Sozo, tá bom? Sim. Primeiro eu quero agradecer o Rafa aqui, gente boa, certeza, se você ainda não inscreve-se no canal dele, faz isso agora, curtir, compartilhar com seus amigos. Eu tenho um canal do YouTube também, chamado Andy Fraser, né? A-N-D-Y Frazuri, F-R-A-S-U-R-E, mas consegue, eu acho que ele vai colocar aqui embaixo lá, e todos os meus livros e todas as coisas lá, me encontrar no Instagram. Mas eu quero orar para vocês, encorajar vocês, dessa forma, porque cada vez que a gente busca a Deus, Ele sempre responde para nós, né? E uma coisa muito linda para ver, quando as pessoas estão buscando o Senhor, a forma que essa fome atrai a Cristo para nós, trai a sabedoria, trai a presença de Deus para nós. E amanhã é os Dias dos Pais, não sei quando Ele vai lançar isso, mas eu estou falando sobre a minha mensagem de domingo da minha igreja, falando sobre as características de um bom pai. E a primeiro é um pai que é presente. E, na verdade, a presença de Deus, Ele está sempre presente em sua vida, porque Ele é um bom pai. Então, se você sentir, nossa, eu não consegui ouvir, eu não consegui sentir, eu não sei a direção para a minha vida, começar nesse lugar, que a presença de Deus, Ele está sempre presente. Ele quer, na verdade, falar com você mais do que você quer ouvir Ele. Então, só precisa entrar lá e entender o que Ele está falando e como Ele está falando. Amém? Mas vamos orar. Senhor, quero abençoar cada pessoa que está assistindo agora, nesse momento, que conseguiu ouvir
a minha voz. E, Senhor, na mesma forma que eles conseguem me ouvir aqui, eu quero declarar, orar para eles, Senhor, que você ativar os ouvidos deles, uma forma que eles conseguirem ouvir a sua voz. Pai, obrigado que você é um bom pai, que é seu desejo, Senhor, para conectar com cada um. Eu gosto, Senhor, desse fato que você tem para cada um de nós uma cadeira junto na sua mesa, Senhor. Cada um de nós está bem-vindo para sentar com você e aproveitar sua presença. Eu quero declarar sobre cada um, Senhor, que eles realmente sentar junto com você, aproveitar esse relacionamento, essa conexão, essa intimidade que eles têm para você e com você. Eu quero declarar, Senhor, para cada um que você abriu cada vez mais os ouvidos e ensinar seus filhos cada vez mais como escutar sua voz com clareza. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Andy. Muito obrigado de novo por participar do nosso canal aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Curta esse canal que é importante para que ele saia da nossa bolha, mais pessoas sejam alcançadas. Envie esse canal, esse vídeo para 3 pessoas. Pelo menos 3 pessoas da sua família. Eu tenho certeza que a gente está falando sobre ouvir a Deus. E no momento que você estava assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vê, que vem no seu coração pelo menos 3 pessoas. O Senhor colocou no seu coração, cara, alguém precisa ver esse vídeo. Manda para essa pessoa, seja a voz de Deus, tá bom? Não se esqueça também de na descrição do vídeo tem lá os links importantes. Nós temos a Escola de Cura, Escola Profética, nós temos o livro de indicação e também temos o Pix do canal. Se você quiser abençoar esse ministério, nós temos o Pix do canal lá embaixo, que é pixrafacis@gmail.com. Você pode fazer parte disso, você pode mandar recursos, palavras proféticas, orações, manda testemunhos, tá bom? Não se esqueça de ir na descrição do vídeo, que é muito importante. Também nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde nós temos discipulado, mensagens de ensino. É muito importante que você esteja lá nesse grupo exclusivo, porque você recebe em primeira mão tudo o que acontece antes de todo mundo saber. Então, gente, Deus abençoe. Se inscreve no canal do Andy. Até a próxima. Tchau, tchau.